Bom dia, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Nesta série, encerramos praticamente a série anterior, mas estamos continuando já sem a numeração 4, 4, 4, 4, A, B, C, D, E, F, G, para esclarecer o que vai ser de mais importante, a separação de duas comunidades. O mundo vai se dividir em dois. A humanidade vai se dividir em duas. E essa divisão é exatamente o assunto deste vídeo. Por que a humanidade se dividirá em duas? Quais são essas duas comunidades que se dividem e que nome elas tomam? Antes de entrar no assunto, vamos mais uma vez agradecer ao nosso queridíssimo amigo Mariano Soltis, que alavancou o nosso canal enormemente, passando de 1.800 para 4.600 visualizações, de 36 para 360 inscritos, e a todos aqueles que, como ele, não posso nomear todos porque são anônimos, ele quis me dizer que faria isto. Tomou para si esse encargo. Achou que meus vídeos mereciam ser reconhecidos como videoaulas. Há outros que também, mas eu não os tenho por nome. E assim agradeço ao Ney Farias, ao Carlos Lobo e alguns que eu não me lembro aí, Davidson, Leandro dos Santos e outros que têm contribuído. Principalmente a minha queridíssima irmã Marlete Tavares de Oliveira, Mônica Tavares de Oliveira. Então, haveria um sem número de pessoas que estão contribuindo para o nosso trabalho ser remunerado, mesmo antes de atingir o programa de monetização do YouTube. Feito esse agradecimento e pedindo que continuem a contribuir, é mensalmente. Não é semanalmente. Não vão depositar semanalmente, não é isso. É uma contribuição mensal. De R$10 é a média, mas cada um tem dado aquilo que acha que é justo e que pode. Agora, a inscrição, eu peço que se torne obrigatória. Todos aqueles que visualizam os 4.600, se cadastrassem, se inscrevessem, nós teríamos uma quantia, já estávamos no programa de monetização. Vamos então ao assunto do vídeo. Então, o assunto do vídeo vai começar pelo seguinte. Aqui nós temos um livro base de ocultismo, que é o nosso assunto que estamos perfilando. ABC do ocultismo. O escritor é um médico chamado Gerhard Ancosse, que utilizou como pseudônimo Papus. Ele nos dá aqui a figura básica do que seria um homem. Nesta figura básica, vejam, uma águia está apoiada na cabeça do homem, a cabeça e o peito do homem estão apoiados no ventre, na verdade é no peito mesmo, que é um leão, e tudo isso está apoiado sobre um touro, ou seja, o touro é o apoio. Toda a nossa estrutura espiritual, psicológica, sentimental, afetiva, é apoiada nos instintos. Essa é a concepção do Dr. Gerhard Ancosse, que no Colégio dos Magos Caldeus, por serem uma unidade tão indissolúvel, unidade indissolúvel é ótimo, mas me permitam fazer com que isso seja assim. Fazem a figura uma só. Aqui nós temos o rosto humano, o corpo de leão, olha, as asas de águia, portanto o nosso ser espiritual, o rosto humano, o nosso ser intelectual ou psíquico, né? O peito e o ventre de leão, que é o corpo, e a base e as patas, onde estamos assentados no touro. Vai surgir outra corrente.
O que é que essa corrente vai fazer? Imaginem, minha gente, a brutalidade. Esse touro aqui, que é a base de tudo nesta figura, é a sustentação, é o alicerce, e aqui é os pés no qual a figura se apoia. Olha o que vai acontecer com a outra corrente. Vou mostrar para vocês o que é que a outra corrente vai fazer. A outra corrente vai pegar esta figura e vai matar. Aqui nós temos Mitra, a figura é uma estátua clássica do mitraísmo, com um punhal na mão, isso aqui é um punhal, uma espada, enfiando na ilharga do touro, de um touro. Ou seja, aquele touro que sustenta tudo está sendo morto aqui. Ora, a dedução é lógica. Se o touro é a sustentação, se o touro é o alicerce, né? Se o touro é a base, matando o touro, tudo vem abaixo. Então vocês vejam a ignorância dessa iniciação chamada mitraísmo. A iniciação mitraica, portanto, parte da ignorância de matar o instinto, como o Buda também, mata o desejo. É a mesma coisa. O instinto é o desejo. Se você matar o desejo, matou o homem. Porque o que é o homem? Segundo as palavras de um poeta, o homem não passa de uma aspiração e de um desejo. Ele diz isso baseado no Gênesis 2, quando Javé sopra nas narinas de Adão, e Adão aspira. Uma expiração de Javé e uma inspiração ou aspiração do homem. Daí ele deduz que a alma humana não deixa de ser nada mais, nada menos do que uma aspiração, que é sinônimo de desejo. Se eu mato essa aspiração, se eu mato o desejo, como diz Buda, por isso não sou budista, apesar de ser uma filosofia muito bonita, mas não é verdadeira, e se eu mato o touro, que é o instinto também, o desejo no mitraísmo, eu mato a base. Então tudo vem abaixo. E, além disso, eu estou instituindo, com essa morte do touro, eu estou instituindo uma coisa fantasticamente drástica, que é o culto à morte. Ao matar, eu estou então fazendo com que a base do culto seja a morte. Aqui nós temos uma parede cujo centro é uma figura de uma caveira. Aqui nós temos uma múmia, ou seja, um homem, um chefe tribal, que depois de morto é mumificado para se lembrarem que ele era o chefe. De qualquer maneira, vão cultuá-lo. Ele vai receber culto fúnebre, mesmo depois de morto. É o culto da morte, continuado pela maçonaria, na famosíssima lenda de Irã. Vamos mostrar para vocês em vários livros. Então, aqui nós temos... Esperem só um pouquinho. Vamos pegar o outro livro. Na maçonaria, o culto à morte é evidente, porque nós temos um episódio chamado A Lenda de Irã. E neste episódio chamado A Lenda de Irã, aqui está a preparação, o grupo de irmãos se preparando para matar Irã. Mais adiante, eu terei, olha só, Irã morto, aqui é ele, ó, segurado por 3 irmãos para se deitar na cama fúnebre. Aqui ele já está morto. Já recebeu a martelada fatal na testa que o fará morto. O culto à morte passa a ser o centro da iniciação maçônica. Isto é considerado a maior conquista da maçonaria, a lenda de Irã. Vou tentar encontrar detalhes. Então, nós estamos mostrando a corrente da morte, a corrente que cultua a morte, que se estabeleceu, e a maçonaria, burramente, sem perceber, achando que está fazendo uma boa coisa, né? Então estabelece
a lenda de Irã, o culto da morte, como sendo o centro da iniciação dela. Então, vamos ver se nós aqui temos figuras mais claras. Eu acho que temos. Aqui nós temos a iniciação em figuras mais claras. Aqui nós temos, olha, o corpo de Irã morto deitado no tapete coberto com um planejamento. Ó. O mestre da loja está em pé, os companheiros estão com espadas apontadas para ele. Aqui uns dizem que essas espadas significam que estão energizando ele para ele ressuscitar. Mas o fato é que ele está morto. Ou seja, num primeiro ato, mataram-no. Num segundo ato, vão ressuscitá-lo. É uma paródia da morte de Jesus Cristo e da ressurreição. É uma paródia, porque Jesus morreu e ressuscitou conforme os católicos acreditam. Daí a maçonaria tira essa paródia, ou seja, uma cópia mal feita, na qual mata um homem chamado lendariamente Irã, que nunca existiu. Depois de morto, colocam-no num ataúde simbólico e os irmãos, com as espadas simbolicamente energizadas pela vontade deles, apontam para o corpo para ressuscitá-lo. É a morte e a ressurreição de Jesus. Só que lá Jesus não foi para a cruz porque quis. Ele foi levado à força, foi preso e levado. Aqui não, é um ritual. Portanto, se é um ritual, é um script. É algo que foi planejado para que se preste um culto à morte, embora depois venha a ressurreição, para que assim se imite aquilo que Jesus Cristo teve em vida, e nós vamos falar abundantemente sobre isso. Então, a maçonaria, sem usar o juízo, então vai fazer detalhadamente um ritual onde se prepara tudo. Aqui os irmãos estão se preparando para depois. Vou repetir, aqui não está colorido, mas dá para ver, ó. Aqui, essa cabeça e esse corpo inclinado, segurado pelos irmãos, é Irã morto. Portanto, ele foi morto. Logo, o culto à morte já está aqui. E na figura que eu mostrei a vocês, Deus queira que eu encontre agora fácil, na figura que eu mostrei a vocês, os irmãos estão com espadas apontadas para ele, simbolicamente, segundo a lenda narra, esses irmãos estão apontando espadas que seriam portadoras de um fluido vital. Essa é a história, achei. E esse fluido vital, vindo pelo aço das espadas, o ressuscitaria. Para mim, além de ser uma mera paródia, ou seja, uma imitação grosseira do episódio da vida, paixão e morte de Jesus Cristo e ressurreição, é uma imitação grosseira, porque aquilo é história, já se sabe que Jesus é personagem histórico, isso é uma lenda. Mas é uma lenda que faz o quê? O culto à morte, o que nós estamos mostrando aqui, os filhos das trevas. O culto à morte é os filhos das trevas, como nós mostramos no livro anterior. Olha o símbolo de uma das seitas secretas. No centro, aqui nós temos o pentagrama, que é o símbolo do homem. Aqui a cruz, que é o símbolo da adaptação, não é do cristianismo, viu? A cruz já existia antes de Jesus Cristo. E no centro, a caveira, que simboliza a morte. O culto à morte é instituído por um grupo. É desse grupo que nós estamos falando. E talvez nesse vídeo só falemos dele. Então, a coisa é tão evidente que na Índia cria-se uma ordem chamada os Sikhs, S-I-K-H-S, e o que é que os Sikhs fazem? O trabalho deles é uma coisa maravilhosa. Eu vou mostrar a vocês em que consiste o culto dos Sikhs. Eles espreitam por uma pessoa, eu acho que é esse o livro, e quando a pessoa, que eu já tinha mostrado, né, são as duas figuras que mostram na parede do templo, eu não vou mostrar de novo, na parede de um templo pré-histórico,
Quer dizer, tem tudo para mostrar que é pré-histórico, mas não é. Nós temos aqui, no muro, ornamentando o muro, uma caveira, e aqui a cabeça de um xamã divinizado, morto. Ou seja, vão cultuar um morto como se fosse um deus. É o culto à morte. Mas eu quero encontrar a figura do Sikhs. Sikhs é uma seita hindu, escreve S-I-K-H-S. Então, tudo está sintetizado aqui, tá vendo? Mitra com seu anjo belíssimo, olha que maravilha. Isso é o anjo protetor dos seguidores do mitraísmo, tá? E isso aqui é Mitra matando o touro. Matando o touro, que é o instinto, a aspiração, o desejo, tudo desaba. Portanto, tanto Buda quanto Mitra dão o golpe fatal no ser humano. Mata o desejo, mata a aspiração. Se matar a aspiração, o homem deixa de existir, porque o homem não é mais do que uma aspiração. O homem não passa de um desejo. Se o homem deixar de desejar, ele automaticamente não tem motivo para viver. Aqui nós temos mais uma vez o quadro reproduzido, onde o cadáver de Irã está aqui esticado e os irmãos estão com as espadas simbolicamente irradiando a vida para ressuscitá-lo. É o culto da morte. Então, esta é a metade das iniciações que são iniciações mortais. Não consegui encontrar os Sikhs. Seria interessante encontrá-los, porque está explícito. É uma seita cujo prazer é a morte. E eles vão fazer rituais que são realmente matar seres humanos. Como Abraão matava carneiros, como Abraão matava touros. Então, os Sikhs, encontrei. Vocês vejam que cena horrível, horripilante. Pois este era o culto dos Sikhs. Vou abrir a página toda. Era uma seita hindu. Olha, eles estão fazendo aqui, esfaqueando um homem que foi pegado de emboscada, foi amarrado, tá vendo? Ó? O grupo o capturou, tá vendo? Agora estão levando ele num pau de arara e aqui estão fazendo o quê? Segurando ele e esfaqueando para matá-lo. Este é o símbolo, não, este é o fato. Essa seita existiu. Foi extinta pela polícia britânica, que na época governava a Índia. Então, estamos mostrando que, por um lado, está sendo formado o culto à morte, por um grupo. Esse grupo, infelizmente, introduziu-se na maçonaria, que não é uma seita má. Vou mostrar de novo, fixem bem, isso é um fato. Isso a polícia britânica teve que caçar e matar. Eu vou mostrar os policiais hindus reunidos aqui. Aqui está um coronel hindu que chefiou uma milícia. Aqui está uma milícia de hindus que eram chefiados por esse coronel para caçar esses assassinos, chamados Sikhs. E a coisa iria além e além e além. Isso quer dizer que a humanidade vai se dividir em duas. E aí vão culminar com a própria Igreja Católica sendo contaminada por isso e matando, assado vivo numa fogueira, este homem, que aqui está retratado a bico de pena, Jacobus Burgundus Molay. Ou seja, não é uma questão de religião, não é uma questão de igrejas, é uma questão de concepção. Atinge toda a humanidade. E aí eles vão dividir em duas metades, os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos da vida e os filhos da morte. Vejam, pega a Igreja Católica, pega a maçonaria, pegam os hindus na seita dos Sikhs, pegam os mitraístas que matam o boi, simbolizando que o boi é o instinto, e se matar o instinto, o homem então será dócil. Errado. Se matar o instinto, o homem morre. Porque o instinto é a base, a vitalidade está no instinto. Buda vai dizer, mata o desejo. E o poeta vai dizer, o homem é um desejo.
Segundo como nós falamos em Gênesis, Javé sopra nas narinas de Adão e ele recebe o fôlego, o hálito da vida. Portanto, esse hálito tem como sinônimo em português hálito, aspiração. Aspiração, vida, desejo. E o desejo do homem é viver. Aqui, então, nesse vídeo, nós estamos dedicando a mostrar a vocês como se formou uma corrente que cultuou a morte. E ao cultuar a morte, então, espalhou pela face da terra esse culto perverso, maléfico. Fez outras coisas, que nós iremos mostrar aos poucos. Mas o fundamental é isso. Voltemos à figura original. Segundo Papus, Gerard Ancosse, então, a figura sintética seria essa, que simbolizaria isso. Olha, o desejo é a base, é o sustentáculo, é o alicerce. Se matar o desejo, tudo desaba. Logo, quando o Buda diz mata o desejo, automaticamente matou tudo, porque tudo desaba. Quando ele diz mata o desejo, ele quebrou as pernas do touro. O touro vem abaixo, o touro alado vem abaixo. Vocês vejam como é sutil, mas é claro, evidente e lógico. Essa é a corrente da morte. Essa é a corrente que ainda hoje domina a Terra. Infelizmente. Mas contra essa corrente vai se subordinar, vai se surgir uma outra corrente, a corrente de vida. Então esse vídeo foi dedicado a isto. Nós praticamente terminamos. Então não se esqueçam, né? Nós somos isto aqui, olha. O instinto, que é uma aspiração e um desejo, simbolizado aqui pelas patas, a coragem, o afeto, o sentimento, simbolizado aqui pelo corpo, o rosto humano, simbolizando a inteligência, que coordena tudo, e as asas de águia, que são capazes de nos levar até a noção de Deus, Reshit, Elohim e Javé. Então, essa é a figura correta que vai ser cultuada nas grandes escolas de mistério. E esta corrente vai se opor à corrente da morte. Vai se opor. E essa luta continua hoje. A luta da luz contra as trevas. Nos papéis de Kirbet Qumran está escrito, né, exatamente isso. Vários livros, pergaminhos. O principal é a regra da comunidade, onde a divisão do trabalho é totalmente feita, igual entre homens, mulheres e crianças. Há a divisão do trabalho. Enquanto no culto da morte, uns ficam no topo da pirâmide, vou mostrar depois da pirâmide, e outros ficam lá embaixo. Os de baixo trabalham para sustentar os de cima. Não é assim. Na comunidade de Qumran, Kirbet Qumran, não existe pirâmide com ninguém no topo e ninguém embaixo. O que existe é o que o nosso queridíssimo Emile Durkheim chamou de la divisão social do trabalho, da divisão social do trabalho. Isto é, o trabalho comunitário deve ser dividido em duas metades e ninguém pode ficar no topo. Ninguém. O topo da pirâmide é ocupado provisoriamente por um venerável da loja ou por um grão-mestre que não gosta de regalia nenhuma, apenas coordena. E ele também entra no trabalho. Então, isso aqui é o selo dos Estados Unidos da América e, vamos dizer assim, consubstancia, né, oficialmente o culto da morte. Esse ser humano existe. Chama-se Lord Nathaniel Barão de Rothschild e ele está aqui. E daqui ele governa o mundo. E todas as outras camadas que constituem a pirâmide obedecem a ele. Ele só faz administrar. Sentado numa sala, cercado de supercomputadores, ele sabe o que acontece pelo mundo todo e de lá ele dirige o culto da morte, como essa peste, essa epidemia, que já ficou claro que foi Bill Gates quem está fazendo propaganda de que haverá outra. Não sou eu que estou dizendo, está no meu Facebook, ele botou no Twitter dele. E aí por isso ele está sendo combatido pela Jovem Pan. Não sou eu. Eu fiz o meu vídeo, mas fui censurado pelo YouTube.
Aí agora o que é que aconteceu? A Jovem Pan fez outro vídeo. Então isso é uma perversidade, porque as camadas que estão embaixo passam fome, enquanto esse cidadão que está em cima vive nababescamente, em castelos, mansões e coisas, e goza de regalias. Então isso está errado, é o culto da morte, é o culto da miséria, é o culto do homem que subjuga o outro homem. Portanto, aqui nós apresentamos nesse vídeo a corrente do mal, a iniciação maléfica. Não entrem nesses grupos iniciáticos. Esses grupos iniciáticos cultuam a morte, cultuam a servidão do homem pelo próprio homem. Homo lupus hominis. O homem é o lobo do homem. O homem é o devorador do homem. Então, a sociedade humana, a Terra está cheia desses cultos, dessas seitas, dessas sociedades secretas que são os filhos das trevas. E contra elas, eu vou gravar no próximo vídeo aquela que é a verdadeira e única iniciação, que vai ser o culto da vida. Então, no culto da vida, nós veremos. Eu não vou mostrar nada, vou deixar como de surpresa. Nós vamos mostrar para vocês como é diferente o culto da vida. Então, assim, fratura-se a sociedade humana, quebra-se em duas. Mostramos a vocês o que deveria ser, só deveria haver esta iniciação, só esta foi a única que racionalmente, iniciaticamente deveria haver. É apresentada pelo Dr. Gerard Dancosse, Papos no ABC do Ocultismo. Era a única. Deformaram-na, degradaram-na, deturparam-na e transformaram, então, ela no culto da morte, matando o boi. Abraão não escapou disso. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Abraão vai sacrificar o filho. Não sei se eu encontrarei facilmente a figura, mas eu espero que eu encontre. Aqui nós vamos ter uma figura em que Abraão, portanto, aqui nós temos duas figuras interessantes, uma dama dançando quase nua, significando a luxúria, que é o culto da morte, porque a luxúria leva o homem à escravidão do prazer, enquanto que aqui outra leva o homem na posição de meditação, ou seja, imerso nos seus pensamentos do bem, da luz, da claridade, das asas de águia que vão chegar até Deus. Então, a humanidade sofre uma cisão, sofre uma divisão. Segundo a regra da comunidade de Qumran, Khirbet Qumran, o que está acontecendo é a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E aí, aqui nós temos essa luta, a dança de Kali e a dança de Shiva. Shiva luta para produzir a vida e Kali luta para produzir a morte. Aqui está a síntese das duas correntes. Então, enquanto a força de uma luta para produzir a morte, matar, a força de outra luta para produzir a vida. E Abraão, que é chamado o pai dos crentes, e que tem uma bola cheia, né? Então, vai fazer o quê? Vai matar o próprio filho, segundo está escrito na Bíblia. Eu não acredito que ele tenha feito isso, mas a Bíblia descreve como se ele tivesse feito, né? E aqui nós temos a humanidade nessa barca fantástica, caminhando ao léu, andando à deriva, sem destino, portanto, pelo culto da morte. E aqui temos Teseu, que seria um herói que matou um ídolo mortal, que era a Medusa, que matava apenas quando olhava a pessoa e via. Então é um herói que vai ser contra o culto da morte e vai matar a morte. A Medusa é o símbolo da morte. E ele se tornou famoso porque com essa espada ele cortou a cabeça da morte simbolicamente. Enquanto isso, a humanidade está aqui, nas várias sociedades secretas, nas várias iniciações
que cultuam a morte, quando na verdade o homem devia ser assim, olha, honrar a mulher, olha, ela está superior, está no pedestal, ele está embaixo. Esse é o culto da vida. Mas eu tenho que encontrar a figura de Abraão matando Isaac. Abraão matando Isaac. Encontrei. Aqui está então a figura célebre do patriarca Abraão, o filho Isaac com menos de 12 aninhos amarrado, e ele com um facão na mão de lá, ó, aquela mão, e aí diz o mito que é um mito. Isso nunca aconteceu, mas ilustra o culto da morte. O anjo impediu ele e disse: basta, Abraão, não precisa ir além daí, mas ele ia matar a criança. Meu irmão Mariano diz que ele passou a faca no pescoço do garoto. Não, Mariano, pelo que eu sei, com as suas devidas desculpas, isso é uma alegoria. Isso aqui é, portanto, apenas uma metáfora para dizer que até Abraão, que é considerado o pai dos crentes, que tem a bola toda na Bíblia, que acha que é prometido a ele tudo, na verdade, até ele cultuava a morte. Matava bois, matava bodes, matava carneiros, e o culto abrâmico era todo ele feito num templo, no culto da morte. Os sacerdotes do culto abrâmico, chamados levitas, e ele próprio durante o tempo que viveu, e Isaac durante o tempo que viveu, portanto não foi morto, senão não teria vivido, claro. Então não passou, Mariano. Se você tem essa noção e quer crer nela, pode crer. Mas assim não teríamos a história de Isaac. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E nós temos a história de Isaac. Ora, se nós temos a história de Isaac, a dedução lógica é que Isaac ficou vivo, não foi morto. Então isso é uma pura alegoria. Mas o que mostra, ilustra de maneira belíssima que um patriarca, um homem supostamente sábio, vindo de uma cidade que Ninurta era o deus, uma cidade universitária, chega à brutalidade de sacrificar o seu filho, porque na cidade onde ele nasceu era costume, por isso ele saiu de lá, matarem, o culto à morte. E aí então El Shaddai, Deus, numa teofania, aparece a ele e diz: sai desse lugar que eu não quero esse culto. E ele sai. Aí aqui, contraditoriamente, Deus teria pedido ele para matar o filho. Há uma contradição, mas os exegetas dizem que isso aqui foi apenas uma prova. Na verdade, nem foi prova, nem foi nada. Na verdade, isso aqui é uma alegoria. Não vamos explicar, porque já explicamos antes. Ficamos aqui com esse quadro famoso, que é apenas alegórico, que é apenas metafórico, nunca aconteceu. Isaac nunca esteve debaixo do cutelo de Abraão, nunca esteve sobre um altar de sacrifícios, e Abraão nunca pretendeu matar o seu filho único, Isaac. Esclarecendo, era o Pai Celeste oferecendo Jesus a nós, seres humanos. É essa a alegoria. Então, assim nós mostramos a vocês. Cuidado quando entrarem numa sociedade secreta. Procurem saber se ela cultua a vida ou se ela cultua a morte. Se ela cultuar a morte, não entrem. Então, a luta é acirrada. Os filhos da luz contra os filhos das trevas. É esse o título que a comunidade de Qumran, descoberta nas margens do Mar Morto, vai dar a essas duas correntes. Uma corrente ele vai chamar, os essênios vão chamar os filhos da luz, eles. Por isso eles vão achar que o Messias vai nascer na comunidade essênia. E aqueles de quem eles estão fugindo, que estão na cidade, que são sectários de Esdras, eles vão chamar os filhos das trevas. A luta da vida contra a morte, da luz contra as trevas. Isso está na comunidade em papéis escritos, descobertos por um sábio chamado Salomão Chester, em 1896. É documento onde eles estão dizendo que eles são luz e lutam contra as trevas. Nós somos os filhos da luz e a nossa vida consiste em lutar contra os filhos das trevas. Portanto, aos 34 minutos, eu expus para vocês o que é uma falsa iniciação, o culto da morte. O culto de que um homem no topo da pirâmide subjugue toda a humanidade.
e ele não faça nada a não ser administrar as riquezas dele de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, enquanto outros catam comida na lata de lixo. Isto é o culto à morte. Isto é o que nós estamos vivendo no nosso planeta, graças ao fato de eles terem vencido. Mas a batalha não terminou. Quer dizer, a guerra não terminou. Assim, eu acho que fui explícito e eu mostrei. Aqui eu mostrei a corrente da morte, os filhos das trevas. Evitem qualquer sociedade secreta que enverede por esse caminho. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos da vida, nós lutamos pela vida. Por isso dizemos não ao aborto, porque o primeiro direito é a vida. Sem o direito à vida, não há nenhum outro direito. Você morto, que direito você teria? Então, pensem nisso. Então, escolham a sociedade secreta ou qualquer outra ao entrarem. Lutemos pela vida. A vida é nossa bandeira. E assim eu dou por encerrado esse vídeo, pedindo a vocês que vejam com carinho, reflitam, e esse complementa o anterior, né? E terá esse título, né? A luta da luz contra as trevas. Até o próximo, que eu vou em frente.